Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha, em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai resolver a prova da especialista da aeronáutica 2017/2, aquela do final do ano. Então vamos começar, galera. Um objeto luminoso é colocado no alto de um poste de 6 metros de altura, que está a 30 metros de um pequeno espelho de dimensões desprezíveis, como mostra a figura abaixo. Qual deve ser a distância, em metros, de um observador cujos olhos estão a 1,80 metros do solo, para que possa ver o objeto luminoso através do espelho? Então, galera, trata-se de um problema envolvendo reflexão em espelho plano. Se o observador quer ver o objeto luminoso, um raio luminoso tem que partir desse objeto, incidir no espelho, sofrer reflexão e vir para os olhos do observador. Então, o trajeto desse raio luminoso seria algo mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Então, ele incidiria no espelho, sofreria reflexão e viria para os olhos do observador. Se é uma reflexão, você pode tranquilamente definir uma normal no ponto de contato com o espelho, e aí a lei da reflexão diz que esse ângulo aqui deve ser igual a este ângulo aqui. Consequentemente, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, este ângulo é igual a este ângulo. Bom, olhando para a geometria da figura, vemos que este ângulo aqui é 90 e este ângulo aqui também é 90. Logo, nós podemos concluir que esse triângulo aqui da esquerda, ele é semelhante a esse triângulo aqui da direita. Se eles são semelhantes, a gente pode fazer 6 está para 30, assim como 1,80 está para x. Lado esquerdo pode simplificar, 1 está para 5, assim como 1,8 está para x. Cruzamos, x vezes 1 igual a x, 5 vezes 1,8 igual a 9. Então, chegamos ao gabarito correto, letra C. Então, a distância x vale 9. Vamos para a próxima questão, questão de número 76. Eletricidade, que fala o seguinte: o circuito abaixo apresenta 3 lâmpadas idênticas, L1, L2 e L3. Então, galera, são lâmpadas idênticas que estão em paralelo. Então, se são idênticas e estão em paralelo, é claro que a corrente que passa por cada uma é igual. Então, se a lâmpada L3 queimar, o que acontece no circuito? Então, galera, vamos fazer esse exercício em 2 momentos: o antes da queima e o depois. Antes da queima, o que você tinha? Você tinha uma corrente I passando aqui, uma corrente I passando aqui e uma corrente I passando aqui. Lógico que essas correntes foram fornecidas pela bateria. Então, como são 3 lâmpadas, 3I. Então, a bateria está fornecendo 3I. Esta é a situação antes da queima. Agora, uma das lâmpadas queimou, por exemplo, a lâmpada L3, que ele frisou. Nós sabemos que numa associação em paralelo, como a que acontece com as lâmpadas da nossa casa, quando uma lâmpada ou mais queimam, o brilho das demais não se altera. Então, o brilho de L1 e o brilho de L2 continuam o mesmo. Logo, a corrente que passa por cada uma das lâmpadas continua sendo a mesma, já que o brilho de uma lâmpada é dada por sua potência. E como potência é R vezes I ao quadrado, para que elas continuem brilhando da mesma maneira, a potência delas não pode mudar. Logo, a corrente que as percorre também não. Então, numa situação pós-queima, a corrente que passa por L2 continua sendo I, a corrente que passa por L1 continua I. Só que agora quem está fornecendo essas 2 correntes é a bateria. Então, a bateria agora só precisa alimentar 2 lâmpadas. Então, ela não fornece 3I, agora ela vai fornecer 2I. Sendo assim, é claro que a corrente total, que era 3I, passou para 2I, diminuiu.
e as correntes nas lâmpadas restantes permanecem inalteradas, já que, como elas estão em paralelo, o brilho não pode mudar. Certo, galera? Resposta correta, letra D de dado. Vamos para a nossa questão 78. Questãozinha que trata sobre vetores. A figura a seguir representa 4 forças F1, F2, F3 e F4 aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Qual deverá ser o valor de F2 em newtons para que a força resultante sobre a partícula seja nula? Bom, galera, se a resultante sobre a partícula deve ser nula, é claro que a resultante na horizontal deve ser nula e a resultante na vertical também deve ser nula. Com isso, nós vamos trabalhar com 2 direções, horizontal e vertical. Então, essa F3 aí que está inclinada deve ser decomposta. Então, nós vamos ter uma parcela dela aqui na horizontal e uma parcela dela também aqui na vertical. Nós já sabemos que quando você projeta colado no ângulo, nós usamos cosseno. Então, a horizontal vai ser 10 vezes cosseno de 60 graus. Isso dará 5 newtons. E na vertical, você sabe que é 10 vezes seno de 60 graus. Pelos dados do problema, não é? Seno de 60 graus é 0,86 vezes 10, 8,6 newtons. Bom, galera, então essa força F3 aqui tem que desaparecer e essas duas ficam no lugar dela. Uma de 5 e uma de 8,6. Olhando para a horizontal, você nota que esse 5 é anulado por esse 5. Ótimo, né? Já que a resultante tem que dar 0. Na vertical tem que acontecer também um anulamento. E quais as forças que estão na vertical para cima? 10 newtons e o 8,6, totalizando 18,6. Então, se você tem 18,6 newton para cima, é claro que F2 só pode assumir esse valor, 18,6 newtons, para que a resultante dê 0. Resposta correta, D de dado. Prossigamos. Vamos para a nossa questão 79. Galera, um projétil de dimensões desprezíveis, carregado com uma carga elétrica negativa, atinge com velocidade inicial V0 o orifício de uma câmara, que possui em seu interior um campo magnético uniforme paralelo à sua trajetória, como mostra a figura abaixo. Qual orifício melhor representa a possibilidade de escape do projétil? Galera, trata-se de um problema de magnetismo, mais especificamente, interação entre carga elétrica e campo magnético. Quando uma carga elétrica interage com o campo magnético, eventualmente surge uma força magnética sobre ela. E o valor dessa força magnética é o módulo da carga vezes a sua velocidade, vezes o valor do campo, vezes o seno de θ, onde esse θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. Como ele diz no problema que o vetor velocidade é paralelo ao vetor campo, significa que esse ângulo θ aqui, ele vale 0 graus. E o seno de 0 graus vale 0, de modo que a força magnética, QVB vezes 0, dá 0 newtons. Em outras palavras, galera, quando essa partícula é lançada paralelamente às linhas de campo magnético, nenhuma força do tipo magnética surge sobre ela. Se nenhuma força surge, não é alterado seu estado de movimento. Se ela entrou com velocidade V0 na horizontal, continuamos com essa velocidade V0 na horizontal. Logo, se ela entrou na esquerda alinhada com o orifício 1, ela vai sair pelo orifício 1, que é esse aqui, já que nenhuma força foi capaz de alterar a sua trajetória inicial. Beleza, galera? Então, gabarito correto, letra A. Vamos para a questão 80. A questão 80 fala:
A 50 centímetros de um espelho convexo, coloca-se uma vela de 15 centímetros de altura. Com relação às características da imagem formada, é correto afirmar que ela... Então, galera, essa é uma questão que é meio pegadinha, já que ele te dá alguns dados numéricos, o que sugeriria para você algum tipo de cálculo, mas não é necessário, já que ele pede apenas as características da imagem e diz para a gente no enunciado que o espelho é convexo. E nós sabemos que o espelho convexo só forma um tipo de imagem em relação ao objeto. Ela é virtual, direita e menor. Então, resposta correta, a letra B de bola. Vamos para a questão, perdão, galera, 81. 2 pedreiros levaram latas cheias de concreto de mesma massa para uma laje a partir do solo. O pedreiro 1 o fez içando a lata presa a uma corda, e o pedreiro 2 o fez através de uma escada, conforme mostra a figura. Galera, independentemente dessa lata ir diretamente para cima, como faz o pedreiro 1, ou dela ir pela escada, como faz o pedreiro 2, o desnível entre o ponto inicial e o ponto final é o mesmo. Ou seja, esse desnível H aqui, ó, ele é o mesmo para as duas situações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o esforço realizado pelo pedreiro 1 é exatamente igual ao esforço realizado pelo pedreiro 2. Porque quando essa lata de concreto chegar lá em cima, ela vai ganhar que tipo de energia? mgh. E é mgh tanto por uma trajetória quanto por outra. Se ela vai ganhar a mesma energia nas duas trajetórias, é porque os pedreiros realizaram o mesmo trabalho, o mesmo esforço, o mesmo tipo de atividade. Mas tem um porém, olha o que ele fala. Se o pedreiro 1 subiu a lata em menor tempo que o pedreiro 2, podemos afirmar que... Então ele está falando basicamente aí de quão rapidamente ou quão lentamente um trabalho está sendo realizado. Isso nos leva de encontro ao conceito de potência. Então a potência desenvolvida por cada pedreiro é o trabalho que eles realizam num certo intervalo de tempo. Ambos os pedreiros realizaram o mesmo trabalho, só que o pedreiro 1 fez esse trabalho num menor tempo. Logo, ele desenvolveu uma maior potência. Logo, se ele desenvolveu uma maior potência, significa que, como ele desenvolveu uma potência muscular maior para realizar esse trabalho, ele vai ficar um pouco mais cansado que o pedreiro 2. Então, resposta correta, letra C. A potência desenvolvida pelo pedreiro 1 é maior do que a potência desenvolvida pelo pedreiro 2. Cuidado com a pegadinha. Ninguém fez trabalho maior do que o outro. Ambos realizaram o mesmo trabalho, já que ergueram uma carga de uma mesma altura, independentemente da trajetória. Foi, galera? Vamos prosseguir. Vamos lá para a nossa questão 84, que fala sobre onda. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Se o ser humano é capaz de ouvir sons de 20 a 20 mil Hz, qual o maior comprimento de onda, em metros, audível para uma pessoa com audição perfeita? Galera, equação fundamental da onda, V igual a lambda vezes F, onde esse lambda é o nosso comprimento de onda. Se você isolar o comprimento de onda, que é justamente o que ele quer, isso é velocidade por frequência. Como ele pede no texto o maior comprimento de onda, se a gente quer o maior comprimento de onda, devemos pegar a menor frequência, já que são grandezas inversamente proporcionais. Então, o lambda vai ser igual a 340 e a menor frequência do espectro audível é 20. 340 dividido por 20, simplificando, você encontra 17 metros. Gabarito correto, letra B de bola. Vamos para a nossa questão 86. Bom, galera, então vamos lá. Um pássaro a 40 metros na direção horizontal do ponto de incidência do raio luminoso na superfície da água do mar se encontra a 30 metros de altura da mesma, como mostra a figura abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1 e que o índice de refração da água do mar é 1,5, calcule quanto vale aproximadamente
E detalhe, galera, aproximadamente. Isso nos permite realizar alguns malabarismos matemáticos aí, tá? Então, calcule quanto vale aproximadamente o ângulo de refração da luz que chega ao mergulhador. Claro que, como ele fala de refração, a gente vai trabalhar com a nossa lei de Snell, né? Que é a lei que rege a nossa refração. Professor, qual seria essa lei de Snell? Então, primeiro vamos dar nomes aos bois. Primeiro, esse ângulo aqui que o raio incidente faz com a normal é o que nós chamamos de ângulo de incidência. O ângulo que o raio refratado faz com essa mesma normal é o nosso ângulo de refração. O ar apresenta o índice do ar, que é 1. A água apresenta o seu índice, que é 1,5. A lei de Snell, para esse caso, afirma basicamente o seguinte: índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração da água vezes o seno do ângulo de refração. Beleza até aí, galera? Agora, alguns detalhes interessantes, tá? Para a gente entender bem. Supondo que eu chame esse ângulo aqui de beta, dá para notar que o ângulo I e o ângulo beta são complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos dá 90 graus. Por que eu estou falando isso, galera? Porque se eles são complementares, o seno de I é igual ao cosseno de beta. E eu vou precisar do seno de I para que eu calcule o seno de R. Mas, professor, como é que eu vou calcular o cosseno de beta? Notem naquela figurinha lá na esquerda que esse ângulo aqui é 90 graus. Este triângulo aqui que eu vou achurar, ele é um triângulo retângulo de catetos 30 e 40, logo a hipotenusa vale 50 metros. Com isso, eu já calculo o cosseno de beta, que é adjacente por hipotenusa. Voltemos para a nossa lei de Snell e vamos substituir os valores que temos. Índice do ar igual a 1. Seno de I é o cosseno de beta, mas o cosseno de beta é cateto adjacente por hipotenusa. Isso vai ser índice da água, que é 1,5, vezes o seno de R. Beleza, galera? Até aí? Vamos cortar aqui 0 com 0. Ficamos com 4/5, que é 0,8. O 1,5 que está dividindo o seno de R, está multiplicando o seno de R, passa dividindo. Então, isso aqui é o nosso seno de R. Multiplicando em cima e embaixo, né, para a gente tirar aquela vírgula ali, por 10, você tem 8 dividido por 15, galera. A gente pode, como ele quer aproximado, imaginar algo assim, ó. Isso é aproximadamente 8 por 16. Isso é aproximadamente meio. Agora só é você pensar num ângulo cujo seno vale aproximadamente meio. Esse ângulo só pode ser o ângulo de 30 graus. Beleza, galera? Resposta correta, letra A. Vamos prosseguir com a nossa questão 87. A 87 fala o seguinte: um portão de alumínio retangular de 1 metro de largura e 2 metros de altura, cujo coeficiente de dilatação linear é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, sob o sol, atingiu a temperatura de 30 graus Celsius. Então, galera, partiu aí de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Claro que houve dilatação. Qual a porcentagem aproximada do aumento de sua área, galera? Então não é dilatação linear, é dilatação superficial. Então, qual a porcentagem aproximada de aumento de sua área após a dilatação? E aí, a equaçãozinha que rege a dilatação superficial é aumento na área é igual a área inicial vezes beta vezes variação de temperatura, onde esse beta, chamado coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa. Por que eu estou falando isso, galera? Porque ele não nos deu beta, ele deu o coeficiente de dilatação linear.
Ele nos deu o alfa. E como ele está falando de porcentagem de aumento, nada mais natural do que nós colocarmos essa fórmula da seguinte maneira: ΔA sobre A0. É praticamente o que ele quer, porque ΔA sobre A0 é o aumento que houve na área em relação à área inicial. Se você no final multiplicar por 100, você vai ter aproximadamente o que ele está querendo. Então, ΔA sobre A0, então esse A0 passou para cá dividindo, sobra beta Δθ, ou seja, ΔA dividido por A0 é igual a 2 vezes alfa vezes temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔA sobre A0 vai ser igual a 2 vezes 24 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura final, que é 30, menos a temperatura inicial, que é 10. Desenvolvendo, você vai ter 2 vezes 24, 48, vezes 10 a menos 6, 30 menos 10 dá 20. Então, ΔA sobre A0 é igual a, galera, 48 vezes 20, 960 vezes 10 a menos 6. Tudo bem até aí, galera? Isso é a mesma coisa que, não sei se você vai entender o que vai ser feito, mas vamos lá. Isso é a mesma coisa que 0,96 ou 960, se você quiser, voltei 3 casas decimais, vezes 10 a menos 3. Volto mais uma e você vai entender por quê. Isso é a mesma coisa que 0,096 vezes 10 a menos 2. Desenvolvendo um pouquinho mais, isso aqui é 0,096 dividido por 10 ao quadrado. Olha lá, desceu trocando expoente. Isso é a mesma coisa que 0,096 dividido por 100. Em outras palavras, galera, 0,096%. Isso, arredondando, vai dar aproximadamente 0,1 ou 0,100, que é a mesma coisa, por cento. Tudo tranquilo, galera? Todo mundo entendeu esse procedimento matemático? Notem que a gente nem precisou das dimensões desse portão. Então, resposta correta, letra A. O aumento na área, em relação à área inicial, foi de 0,1%. Claro que foi pequeno, porque o aumento na temperatura também foi pequeno. Prossigamos, galera. Questão de número 88, máquina de Carnot. Ao construir uma máquina de Carnot, um engenheiro percebeu que seu rendimento era de 25%. Se a fonte fria trabalha a 25 graus Celsius, a temperatura da fonte quente em graus Celsius de tal motor será aproximadamente... Galera, rendimento de uma máquina de Carnot. Então, rendimento de uma máquina de Carnot é 1 menos temperatura do reservatório frio sobre temperatura do reservatório quente. Detalhe, galera, essas temperaturas são em Kelvin. Temos que passar para Kelvin, mesmo que ele pergunte em graus Celsius. Então, vamos lá. Rendimento, 25%. Isso é igual a 1 menos... Qual é a temperatura da fonte fria? 25 graus. Então, 25 mais 273, para passar para Kelvin, sobre temperatura do reservatório quente. Bom, simplificando 25 com 100, você tem 1 sobre 4. Isso é igual a 1 menos 273 mais 25, galera, 298 sobre TQ. Passamos esse menos 298 sobre TQ para lá. Então, 298 sobre TQ, isso é igual a 1. E 1 quarto passa para o lado de cá. 1 menos 1 quarto. Então, vai ficar 298 sobre TQ. Isso é igual a 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então, isso aqui vai dar 3 quartos. Galera, até aí tudo beleza? Alguém não está entendendo? Então, vamos embora. Acho que dá para a gente simplificar 298 por 3. Simplificando 298 por 3, galera, essa historinha aqui vai dar 96 sobre TQ. Isso aqui é igual a 1 sobre 4.
Então, a temperatura do reservatório quente será 4 vezes 6, 24 com 2, 4 vezes 9, 36 e 2, 38, 384 kelvins. Temos que passar para Celsius. Então, a temperatura do reservatório quente é 384 menos 273. Galera, tudo tranquilo até aí? Então, fazendo essa continha aqui, temperatura do reservatório quente vai ser igual aí a 124 graus Celsius. Galera, foi até aí? Tudo beleza? Alguma dúvida quanto a essa questãozinha aí? Ótimo, então vamos para a próxima questão, que é a nossa questão 91. A 91 fala o seguinte: no circuito abaixo, a corrente elétrica registrada pelo amperímetro A e o valor da tensão sobre R2 quando a chave CH estiver fechada valem respectivamente. Então, galera, a gente pode muito bem, já que essa é uma malha simples, né, torná-la um pouco mais simples, com uma única fonte, e essa única fonte aí vai ter um valor de 80 volts e um único resistor. Já que todos esses resistores aí estão em série, basta que a gente os some. Então, você tem 10 mais 15 dá 25, mais 15 dá 40. Então, 40 kΩ. E aí, a corrente que ele quer, esta corrente I aqui, é a corrente I produzida pela fonte, que é essa corrente I que a gente vai colocar nesse circuito reduzido. Agora, com o circuito reduzido, podemos aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U vale 80, a resistência vale 40, mas, professor, essa resistência está em kΩ. Pode usar? Pode. Mas desde que você saiba que a corrente não vai sair em ampere, ela já vai sair em miliampere. Então, 40 vezes I, cortamos 0 com 0, o nosso I vai ser 8 dividido por 4, que dará 2 miliampere. Com esse resultado, você já marcaria a resposta correta, a letra C. Mas, a título de aprendizagem, vamos calcular a segunda parte da pergunta, que é o valor da tensão sobre R2. Então, ele quer a DDP sobre R2. Usamos de novo a primeira lei de Ohm. É o valor de R2 vezes a corrente que passa por ele. R2 vale 15 e a corrente vale 2, totalizando aí 30 volts. Confere, galera, resposta correta, a letra C. Prossigamos, vamos para a nossa última questão, questão de número 93, hidrostática em puxo. Ela fala: uma esfera maciça de alumínio de raio 10 centímetros e densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico está sobre uma balança submersa em água, cuja densidade vale 1. Então, galera, a ideia básica é, você tem aqui uma balança, né? Então você tem uma balançazinha aqui, aqui você tem o display dessa nossa balança e aqui um ponteirinho. E sobre essa balança você tem a nossa esfera. Lembrando que todo esse dispositivo está dentro da água. Aqui do lado eu vou separar a esfera para a gente saber as forças que atuam nela. E aqui do lado a gente vai separar a balança para a gente explicar direitinho o que está acontecendo aqui, tá bom? Para a gente entender as forças. Galera, então vamos continuar. Qual o valor aproximado da leitura da balança em quilogramas? Adote gravidade 10 e π igual a 3. Galera, então, nessa figurinha aqui, você tem uma esfera sobre a balança, dentro d'água, pelo que ele está falando aí. Agora, nessa daqui, da direita, esta aqui, a gente vai identificar as forças que atuam nessa esfera. Então, você tem aqui, ó, você tem o peso. Você tem também a normal, que é feita pela balança sobre ela, e você também tem o empuxo, que é a força que o líquido faz sobre a esfera. Pelo princípio da ação e reação, se a balança faz uma força na esfera chamada normal, é claro que a esfera também vai fazer uma força na balança chamada normal.
Essa é a indicação da balança. Então, quando ele pergunta a leitura na balança, ele está querendo saber o valor dessa normal aqui, que nós podemos calcular através dessa figura aqui, já que a esfera está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, nós podemos afirmar o seguinte: quem está para cima, normal mais empuxo, equilibra quem está para baixo. Isolando a nossa normal, nós temos peso menos empuxo. Isso é o que a física chama de peso aparente da esfera. Notem que é um pouco menor que o peso. É peso menos o empuxo. Porque a água, fazendo uma força chamada empuxo sobre a esfera, alivia o esforço da esfera sobre a balança. Então, vamos lá. Peso, você sabe que é massa do corpo vezes a gravidade. E o empuxo, nós sabemos que é dGV. Esse D é a densidade do líquido e esse V é o volume do corpo que se encontra submerso. No nosso caso, todo ele se encontra submerso. Então, nada mais natural do que você imaginar esse volume submerso como o próprio volume do corpo. Então, vamos lá. Normal é igual a... Galera, aqui no lugar da massa do corpo, eu vou fazer uma substituição. Não sei se vocês lembram qual é a fórmula da densidade. A fórmula da densidade, eu vou botar aqui no cantinho à direita, ó, densidade de um corpo é massa desse corpo sobre volume. Em outras palavras, se eu cruzar, lembrando que aqui é 1, a massa de um corpo pode ser a densidade dele vezes o volume. Então, no lugar da massa do corpo, aqui embaixo, eu vou botar a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Continuando, vezes gravidade menos a densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Então, notem que tem gravidade nos dois termos, posso botar em evidência. Então, a normal é densidade do corpo vezes volume do corpo menos densidade do líquido vezes volume do corpo vezes a gravidade. Beleza até aí, galera? E notem a pergunta dele. Qual o valor aproximado na leitura da balança? Em quilogramas, galera. Então, ele quer massa. Mas vamos lá, normal é uma força. Toda força pode ser expressa como massa vezes gravidade, como se ela representasse um peso. Então, quando você vai olhar para a nossa normal, que nós já praticamente achamos, esse carinha aqui, ó, que está acompanhando o G, é como se fosse uma massa. Então, a indicação da balança em termos de massa, em termos de quilograma, é justamente quem está acompanhando a gravidade. Então, vamos calcular esse terminho aí. Então, essa massa aí vai ser densidade do corpo vezes volume do corpo menos densidade do líquido vezes volume do corpo. Podemos botar o volume do corpo em evidência. Então, vai ficar densidade do corpo menos densidade do líquido vezes o volume do corpo. Então, vamos lá, galera. Isso vai ficar densidade do corpo menos densidade do líquido vezes... Qual é o volume de uma esfera? 4/3 de π raio ao cubo. Todo mundo acompanhando, galera? Geometria espacial. Outra coisinha também interessante, né? Se a gente olhar para essa subtração aqui, as densidades estão em gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico, galera. Então, como eu estou atrás de massa, se eu quiser usar a densidade com essa unidade, eu vou achar massa em gramas. Depois eu vou ter que transformar. Então, vamos lá. Como ele mandou você usar π como 3, já vou simplificar aqui, ó. Olha aqui, ó. π eu vou cortar com 3, já que tem o mesmo valor. Tranquilo? Então, vamos lá ao texto. A densidade do corpo é 2,7 e a densidade do líquido é 1. Então, vai ficar, galera, 2,7 menos 1 vezes 4 vezes 10 ao cubo. Então, isso aqui dará 1,7 vezes 4 vezes 10 ao cubo gramas. Então, isso aqui dará 6,8 vezes 10 ao cubo gramas. E como é que a gente faz, galera, para passar de grama para quilo? Basta dividirmos por 1000 ou tirarmos aquele 10 ao cubo. Então, a massa registrada pela balança será de 6,8 kg,
e esse é o nosso gabarito correto. Beleza, galera? Espero que essas resoluções tenham clareado a mente de vocês, ajudado na resolução de outras questões de outras provas também, tá? Bons estudos, fiquem com Deus, beijo no coração e fui!